Fala, meus amigos, aqui é o Melk, para mais um podcast. Estamos no episódio 13. Nosso podcast tem sido tão maravilhoso a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, um livro que tem nos confrontado a crescer em fé, em espiritualidade, em profundidade. Nós falamos até agora sobre olhar para o passado e perceber como a história, da nossa família pode influenciar na nossa vida. Eu oro para que Deus coloque mais luz sobre isso. E agora nós vamos avançar ali para o capítulo 6 do livro, onde nós começamos a falar sobre como Deus usa a nossa jornada completa para nos ensinar a crescer. Então, vamos lá? Episódio 13, a jornada cristã, a muralha e os estágios da fé. Hoje eu quero te convidar a mudar a forma como você entende a vida cristã. A maioria de nós aprendeu a fé como um evento. Conversão, batismo, decisão, compromisso, mas a Bíblia nunca tratou a vida com Deus como um evento. Ela sempre falou de jornada. A jornada envolve movimento, espera, paradas inesperadas, perdas, atrasos, desertos e recomeços. Se você está em um momento da vida em que parece que Deus não está respondendo como antes, se a oração perdeu o gosto, se você ama a Deus, mas se sente confuso, cansado ou até frustrado, talvez você não esteja em crise, talvez esteja em transição. E é disso que esse episódio se trata. A vida cristã como uma jornada. A Bíblia é cheia de pessoas chamadas por Deus para caminhar, não para estacionar. Abraão é chamado aos 75 anos para deixar tudo, começar do zero. Moisés é chamado aos 80 anos para iniciar a sua missão. O povo de Israel sai do Egito em 40 dias, mas leva 40 anos para ser transformado. Davi saiu do anonimato para derrotar Golias, mas depois passa anos fugindo antes de reinar. Nada disso é linear, nada disso é rápido, nada disso é confortável. Jesus não disse: venham, tomem uma decisão e tudo estará resolvido. Ele disse: sigam-me. É uma jornada. E seguir implica processo, transformação, perda de ilusões, amadurecimento interior. Isso nos leva a uma realidade que quase ninguém nos explicou. A muralha, um lugar inevitável. O livro de Pet chama esse lugar de a muralha. A muralha é aquele ponto da jornada onde o que funcionava antes não funciona mais. As respostas parecem ter desaparecido. A fé que era simples se torna complexa. Deus parece silencioso. A muralha não é pecado. A muralha não é fracasso espiritual. A muralha também não é punição. Ela é um portal de amadurecimento. Todos os seguidores sérios de Jesus passam por ela cedo ou tarde. O problema é que ninguém nos ensinou o que fazer quando chegamos lá. Então nós tentamos acelerar, pular, contornar, espiritualizar ou negar. Mas a muralha não pode ser evitada, ela só pode ser atravessada. Os estágios da fé, um mapa necessário. Aqui o livro oferece algo precioso: linguagem e mapa. Não para rotular pessoas, mas para nos ajudar a entender onde estamos e por que nos sentimos assim. Estágio 1. Conhecimento de Deus com mudança de vida. No início da jornada, nós descobrimos que Deus é real, somos alcançados pela graça. Tudo é novo, intenso e vivo. Logo depois disso, nós passamos por um estágio chamado discipulado. Nós aprendemos mais sobre Deus, entramos na comunidade, desenvolvemos disciplinas espirituais, aprendemos o vocabulário da fé. No estágio 3, a vida ativa, a gente começa a fazer, a gente começa a ser útil, a gente começa a servir na igreja. E aqui muita coisa acontece, servimos, trabalhamos para Deus, assumimos responsabilidades, começamos a nos relacionar com os irmãos, começamos a ter conflitos, começamos a ter uma série de situações. Nos sentimos também úteis e necessários, mas esse é o estágio perigoso, porque é aqui onde muitos param de crescer. No estágio 3, a identidade começa a se misturar com o desempenho. O fazer começa a substituir o ser. Deus passa a ser mais um parceiro do nosso projeto do que o centro da nossa vida. E é aqui onde surgem frases como: não posso parar agora,
As pessoas dependem de mim. Depois eu cuido da minha alma. Mas a alma cobra. Nesse estágio a gente para de crescer porque a gente foge dos processos que Deus está nos convidando. E quando Deus percebe que nossa fé está baseada no controle, a nossa segurança está no sucesso e o nosso valor está no desempenho, Ele nos conduz muitas vezes sem aviso ao próximo estágio. E o estágio 4 é a muralha. É uma jornada de dentro para fora. O estágio 4 é a própria muralha. É aqui que Deus começa a fazer algo desconcertante. Ele tira o chão. Não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama demais para nos deixar superficiais. Nesse estágio, o barulho externo diminui. A jornada se torna interior. Emoções antigas surgem. Perguntas profundas emergem. Não é raro, nesse momento, pensar: eu achei que estava indo tão bem que deu errado. Nada deu errado. Você está sendo amadurecido. Se você se identificou com esse lugar, se você sente que está numa fase confusa, seca, difícil de explicar, onde parece que nada está fazendo sentido, quero te dizer algo com muito cuidado. Talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja sendo conduzido. No próximo episódio, nós vamos entrar com profundidade um tema essencial: a noite escura da alma. Nós vamos falar sobre o que ela é, o que ela não é, por que Deus parece distante e o que nasce do outro lado da muralha. Não é um tema confortável, mas é profundamente libertador. Se você está atravessando sozinho esse lugar, você acha, que está atravessando sozinho, você não está. Não é uma realidade. Você não está sozinho. Você não chegou longe demais para voltar. Você está exatamente onde a jornada amadurece. Vamos orar sobre isso? Vamos falar com aquele que nos ajudará a atravessar a muralha. Pai, nós reconhecemos que a nossa vida contigo não é um evento, é uma jornada. Há momentos em que caminhamos com alegria e há fases que tudo parece claro, mas há também lugares da estrada que são silenciosos, confusos e difíceis de explicar. Hoje, nós te pedimos, dá-nos graça para não resistir aos processos que o Senhor está usando para nos amadurecer. Ensina-nos a não chamar de fracasso aquilo que o Senhor está chamando de formação, a não fugir da muralha quando o Senhor está nos convidando a atravessá-la, a não voltar para os velhos controles quando o Senhor está nos chamando para a confiança, para aqueles que estão cansados, confusos, desanimados ou se sentindo longe de Ti. Sopra agora a esperança, Pai, que eles saibam que o seu silêncio não é ausência, que a espera não é abandono, que a perda de certezas muitas vezes é o início de uma fé mais profunda. Pai, desarma as nossas defesas, cura nossas imagens distorcidas sobre quem o Senhor é e nos conduz com segurança pelo caminho que ainda não entendemos. Nós entregamos o controle, as respostas rápidas e a necessidade de ter tudo explicado. Conduze-nos, Senhor, passo a passo, através da muralha, até nos tornarmos pessoas transformadas em amor. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o episódio 13. Te aguardo nos próximos. Deus abençoe.